Boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o relatório final sobre o mutirão carcerário realizado nas unidades prisionais do Amazonas entre setembro e outubro deste ano. Entre as recomendações está a desativação de alguns presídios em até 1 ano. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa é um deles. O relatório, com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, recomenda a desativação de 5 unidades prisionais aqui no estado. Entre elas, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aqui no centro da cidade, e o Hospital de Custódia. Esse documento é referente a uma inspeção realizada entre os dias 17 de setembro e 18 de outubro em todo o estado do Amazonas. Na época, os conselheiros já sinalizavam que essa seria a melhor solução para o sistema carcerário do estado. Na inspeção foram constatadas diversas irregularidades como higiene precária e superlotação. São cerca de 8.800 presos para apenas 3.800 vagas. O relatório recomenda providências para diminuir o número de presos provisórios, que corresponde a cerca de 78% da população carcerária no estado, índice maior que a média nacional. O relatório recomenda ainda uma modernização nas varas criminais, tanto na capital quanto no interior do Amazonas. Por telefone, conversamos com o novo secretário de Justiça do Estado, Coronel Loismar Bornates. Ele disse que não vai se pronunciar antes de assumir a pasta no dia 1º de janeiro do ano que vem. Em nota, a Secretaria de Justiça disse que ainda não recebeu o relatório com as recomendações e só vai se pronunciar depois que for notificada. Tamires Claire para o Band Cidade. A polícia apresentou nesta manhã, na zona leste da capital, 2 homens acusados de tentativa de homicídio. Francisco Ferreira de Souza, de 21 anos, conhecido como Pitbull, e o cunhado, Antoniel Cardoso da Silva, de 18 anos, foram apresentados na manhã desta sexta-feira no 26º Distrito Integrado de Polícia. Eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio contra Lorival Ribeiro dos Santos, de 63 anos. O motivo do crime seria um suposto caso da vítima com a mulher de Francisco. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã de quinta-feira, no bairro Santa Etelvina. Depois de denúncia de moradores, policiais foram ao local. A nossa investigação conseguiu localizar o armamento utilizado e conseguiu buscar testemunhas relevantes, dentre elas a esposa do Pitbull, que semana passada foi agredida por ele. Então, nós conseguimos já elucidar esse crime e, a partir desse ponto, houve a confissão dos elementos que informar a dinâmica de todo o fato até chegar na tentativa de homicídio do senhor Lorival, tendo por motivação passionalidade, crime passional. Com a dupla, foram encontradas uma espingarda calibre 28 e 7 munições. A vítima está internada em estado grave no Hospital Platão Araújo com perfuração no pulmão. Hoje ele responde somente por tentativa de homicídio, mas se ocorrer o óbito, será o fato comunicado à Justiça para tomar as devidas providências. Depois de quase 2 anos, foi aprovada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa a PEC dos delegados, que, entre outras mudanças, dá mais autonomia ao policial no trabalho. A mudança na carreira dos delegados já começou a valer. Uma garantia na carreira judiciária. A conquista foi iniciativa do sindicato e associação da categoria, que enviaram os pedidos para a Casa Civil para que o assunto virasse PEC. Depois de muitos debates, ela foi aprovada. Para ser delegado geral precisa ser delegado de classe especial e dentro da PEC a gente reduz isso para 12 anos ininterrupto na carreira. Ou seja, de 21 o governador passará a ter, em média, 180 delegados aptos à escolha do cargo de delegado geral. E outro ponto é credenciando os delegados na carreira jurídica, que hoje tem o Ministério Público e o pessoal da PGE. Para os policiais, significa a valorização da carreira de delegado da Polícia Civil, que permite a igualdade nas condições de trabalho e o comando administrativo dentro da instituição. É importante ressaltar também que os delegados de polícia do estado do Amazonas hoje são os primeiros delegados de polícia que possuem os mesmos requisitos que o juiz e o promotor. Isso traz o quê? Traz mais confiança
e mais firmeza na condução dos inquéritos e das investigações policiais feitas pelos delegados. O próximo passo agora é a questão salarial, que deve ser debatida em breve. A Sudan reuniu empresários nesta sexta-feira em Manaus para anunciar que em 2014 novos setores da indústria devem ser contemplados com financiamentos e incentivos fiscais. O superintendente da Sudan, Djalma Melo, fez um balanço da atuação da autarquia no Amazonas. Entre outros benefícios, as empresas com projetos aprovados na Sudan recebem isenção de 75% no valor do imposto de renda. Com 56 projetos aprovados em 2013, a Sudan beneficiou 41 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, o que atingiu a previsão de 1,2 bilhão em investimentos e assegurou 300 mil empregos diretos e indiretos. Vai incrementar a nossa economia e vai promover mais desenvolvimento, mais emprego, mais distribuição de renda. Durante a reunião também foram anunciados os novos investimentos para 2014. Um dos setores beneficiados deve ser o Polo Naval. De acordo com o vice-presidente da Associação de Consultores Empresariais de Manaus, é um setor estratégico para o Amazonas. O governo federal, o governo do estado do Amazonas está muito empenhado na implantação do Polo Naval, através do secretário Ayrton Claudino, da CEPLAN. Né? Agora ele vai ter uma ajuda adicional do Dr. Djalma Melo, oferecendo recursos para os empresários que querem investir nessa área. Outro setor que deve ter motivos de sobra para comemorar a chegada de 2014 é o do beneficiamento do pescado, que a partir do ano que vem poderá ser financiado pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, uma conquista importante que deve agregar valor ao produto regional. Hoje, eu digo que 60% do nosso pescado ele sai para fora do estado in naturo, por falta de recursos, né, e de infraestrutura. Então é um incentivo do governo federal para que o nosso produto saia já beneficiado não só para o Brasil, mas e sim para outros países, para a Europa, para a Índia, para a China, que já estão procurando a gente já para poder, a gente pode fornecer o nosso pescado lá fora. Os incentivos adquiridos com a aprovação de projetos das indústrias do Polo Industrial de Manaus este ano foram responsáveis pela geração e manutenção de 180 mil postos de trabalho no Amazonas. E a previsão é que esse número seja ainda maior no ano que vem. Nesta manhã, fiscais da Devisa fiscalizaram a Feira da Manaus Moderna para orientar os permissionários sobre as irregularidades denunciadas pelos próprios consumidores. Os feirantes têm até o fim do ano para resolver as pendências. Caso contrário, serão multados e podem até perder a permissão para trabalhar. O manuseio e armazenamento dos peixes, frutas e verduras foram avaliados. A ideia é garantir a saúde pública. A gente sabe que esse período de ano aumenta bastante a procura por alimentos e em muitos desses lugares a gente verifica assim, uma quantidade muito grande de produtos expostos de forma inadequada. Então a gente está aqui para verificar isso. Neste boxe, as verduras estavam expostas de maneira inadequada. O feirante foi orientado a fazer as devidas mudanças. Tem que ser assim, né? Essa limpeza tem que ser muito bem organizada e tudo, porque é produtos alimentícios, né? Neste outro ponto da feira, esta caixa de isopor era usada para refrigerar algumas frutas. Mas por estar no chão, já contribui para o risco de contaminação. O feirante alega que o local não recebe manutenção e nem estrutura para expor os alimentos. A gente vai fazer o possível melhorar, né? Porque a tendência é melhorar, né? Mas a feira aqui está meio devagar, precisa de uma reforma geral. Vai resolver o problema ainda essa semana? Com certeza. Se vocês voltarem aqui, tá tudo ok, tá? Permissionários que utilizam a tábua de plástico para corte de carnes e peixes também foram orientados a trocá-las por peças de vidro para evitar a contaminação. Freezers antigos devem passar por reformas. Os clientes reclamam e alegam que compram na feira por falta de opção. É tudo no chão, cheio de lama, cheio de sujeira, o pessoal joga casca, não tem higienização completa, né? Mesmo assim, vale arriscar comprar aqui? Sim, por causa do valor, né, do preço. E a gente também não acha em qualquer lugar. Quem aprovou a iniciativa foram os consumidores, que aguardam pelas mudanças. Essa orientação é muito importante, porque afinal de contas é saúde, né?
E é o que a gente quer. Então, se você vem para um ambiente onde não tem higiene, o que acontece? A gente vai embora, né? Até agora, a operação Fim de Ano Saudável já passou por 20 supermercados. 18 foram autuados e vão pagar multas entre R$ 700 e 30 mil reais. Agora é a vez das feiras da cidade. A partir de janeiro, os permissionários devem fazer as devidas correções. Caso contrário, também vão pagar multa e correm o risco de ter a permissão para trabalhar cassada. No próximo bloco do Band Cidade, o horário de funcionamento dos bancos nesse fim de ano. E veja também a tradição de quem adora despertar o espírito natalino com os presépios de Natal.